dia, pessoal, tudo bem? Muito bom estarmos aqui reunidos mais uma vez, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã de sábado. Vamos fazer uma leitura de uma mensagem para iniciarmos nossa palestra de hoje. A mensagem, ela está no livro de Emmanuel. A mensagem se chama O Natal do Cristo. A sabedoria da vida situou o Natal de Jesus frente do Ano Novo, na memória da humanidade, como que renovando as oportunidades do amor fraterno diante dos nossos compromissos com o tempo. Projetam-se anualmente sobre a terra os mesmos raios excelsos da estrela de Belém, clareando a estrada dos corações na esteira dos dias incessantes, convocando-nos a alma em silêncio à ascensão de todos os recursos para o bem supremo. A recordação do Mestre desperta nossas vibrações no sentimento da cristandade, não mais o estábulo simples, nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos procuram a alma em todos os campos do idealismo evangélico, natural, tão festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, não podemos olvidar o trabalho renovador a que o Natal nos convida. Cada ano, não obstante o pessimismo cristalizado de muitos companheiros que desistiram temporariamente da comunhão fraternal, e o ensejo de novas relações, acordando raciocínios enregelados com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou, e a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando a atitude menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias para conosco, reestabelecendo os elos da harmonia que rebrava entre nós e os demais, em obediência à lição da desculpa espontânea, quantas vezes se fizerem necessárias. É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante, através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos, e da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos muito intensamente o princípio: amemos-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o natalício do tempo. Com o Mestre recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro, o Natal, renova a alegria. O segundo, Ano Novo, reforma a responsabilidade. Comecemos oferecendo a Ele 5 minutos de pensamentos e atividade, e a breve espaço, nosso espírito se achará convertido em altar vivo de sua infinita bondade para com as criaturas, na base da sabedoria e do amor. Não nos esqueçamos, se Jesus não nascer e crescer na manjedoura de nossa alma, em vão os anos novos se abrirão, iluminados para nós. Então, com essa mensagem de reflexão, possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao Pai, com muita gratidão a Ele pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, pois muitos foram nos convidados, mas cada um de nós aqui que optou por dar esse sim para essa mensagem de amor. Então, Pai de amor e infinita bondade, olha por nós agora, assiste-nos e ajuda-nos a compreender a sua mensagem de amor nessas festividades de fim de ano. E é com muita alegria em nossos corações que nós pedimos a permissão a Ti, a espiritualidade, para iniciarmos a palestra de hoje,
dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. E eu passo aqui a palavra agora para o nosso companheiro Alves, que vai falar do tema Natal na visão espírita. Alves, está contigo. Bom dia, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Que Jesus, nessa manhã tão especial, tão gostosa, amena, eu falava há pouco com o Sidney, desse tempinho agradável de dezembro, né? Tão gostoso as nossas manhãs, calmas, frescas, e a gente acordar cedinho e ter a oportunidade de vir aqui num lugar tão agradável, tão gostoso. Todas as vezes que eu venho ao Gaspa, e já foram algumas vezes, né? Algumas vezes que eu tive a oportunidade de vir ao Gaspa, eu fico muito satisfeito pelo ambiente, pelo clima, pela receptividade de todos vocês. Então, que a bênção de Jesus possa nos envolver a todos nós, na sua ternura e na sua paz viva, e que nós abramos os nossos corações para receber o bálsamo do Evangelho. Meus amigos, a leitura introdutória do Sidney foi muito apropriada, viu, Sidney? Parece que você leu a palestra. Parece que os amigos espirituais já nos induziram exatamente para o que nós devemos falar. É chegado o período do Natal. E com esse período, normalmente, com as festas de final de ano, com a proximidade do final do ano, todos nós gostamos de parar para repensar o ano, o que passou, o que carregamos, o que construímos e principalmente o que iremos fazer. Cada qual com a sua bagagem, umas mais leves, outras mais pesadas. Alguns conseguiram chegar ao final do ano sorrindo, outros talvez escondendo as suas dores, mas com a sensação de dever cumprido, do compromisso cumprido. E também muitos podem vir buscar nas casas espíritas, nos templos religiosos, uma palavra, um consolo, um conforto, que possa apaziguar os nossos corações, suavizar as nossas dores. E é bonito a gente pensar, né, que no meio da nossa vida, da nossa agitação, das nossas atividades muitas vezes turbulentas, nesse cansaço que a vida nos exige, que a vida nos causa, esse momento de Natal, de confraternização, pode ser um momento suave, um momento brando. E tem uma frase muito bonita de Casimiro Cunha, que ele fala assim, ó: meus amigos, não te esqueças, pelo Natal de Jesus, de cultivar as lembranças de paz, as lembranças de verdade e as lembranças de luz. Reparem que a fala de Casimiro, na verdade, não é um lembrete, é um convite. É um convite para todos nós. E preparando o estudo de hoje, eu recorri a algumas poesias. E tem uma poetisa que eu particularmente gosto muito, até porque a minha querida avó se inspirava muito nela, minha avó também era poetisa. Chama-se Maria Dolores. E Maria Dolores
tem uma fala muito bonita que diz assim: filho, pare, respire um pouco, deixe a sua alma beber da luz de Jesus. Olha que bonito, que profundo. E a ideia, meus amigos, é justamente essa: nos deixarmos permitir que essa luz possa penetrar em todos nós, não em forma de espetáculo, não em forma de teatro, mas de descanso. Uma luz que apazigua, uma luz que pode trazer para nós um recomeço, como cura, como suavidade, abrandando os nossos pensamentos, abrandando o nosso estado de alma. Porque o Natal, gente, não é apenas o simbolismo que ele carrega e que nós estamos acostumados. Natal é um estado de alma. É o que nós carregamos e trazemos com nós mesmos. E aí eu quero apresentar aqui agora para vocês uma pequena passagem bíblica, quando Nicodemos foi ao encontro de Jesus. Para que possamos nos recordar, Nicodemos não era um homem qualquer, não era uma pessoa simples. Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei, uma pessoa que detinha naquele tempo de Jesus um poder social elevado, participava do sinédrio, era uma pessoa que tinha profundos conhecimentos das Escrituras. Em um diálogo com Jesus, Nicodemos não conseguia compreender a expressão nascer de novo. E Jesus, com sua ternura, com sua compreensão, disse ao irmão: Nicodemos, é necessário que todos nós renasçamos de novo, para que assim possamos alcançar o reino de Deus. E Nicodemos, o doutor da lei, que carregava na sua bagagem uma experiência muito grande, não conseguia compreender. Ele não compreendia, não era por falta de inteligência, não era por falta de capacidade, mas é porque a compreensão de Nicodemos, ela estava apenas limitada à compreensão da matéria, a compreensão de um corpo único, de uma única existência. E então, meus amigos, com o passar dos anos, esse mesmo pensamento de Nicodemos propagou-se. E quantos dos nossos irmãos ainda têm a visão limitada apenas da matéria, da vida única, da extinção do corpo material, como a finalização da vida? E o codificador da doutrina, junto com os amigos espirituais, nos esclarece com muita propriedade que nascer de novo não é apenas uma metáfora, como Jesus falava então nas suas passagens. Nascer de novo é uma lei, é uma lei natural, é a lei da reencarnação, é a lei pela qual o Espírito ele retorna sucessivas vezes à vida corporal,
quantas vezes forem necessárias para aprender, para reparar e principalmente para progredir. Então, com a visão espírita, nós passamos a compreender que o Natal ele deixa de ser apenas essa lembrança do nascimento físico daquele que esteve entre nós. Mas o Natal começa então a simbolizar, a representar um convite permanente, para que todos nós saibamos compreender que o verdadeiro renascimento é o renascimento de cada um de nós. É o renascimento espiritual. É o renascimento moral. Quando paramos para compreender a necessidade da nossa reforma íntima. E a boa nova apresentada por aquele que renasceu ou nasceu numa manjedoura, ele nos lembra algo muito libertador. Ninguém está sozinho. Ninguém está sozinho. Deus não desampara de ninguém. Deus não esquece dos seus filhos. Por mais que estejamos passando por momentos difíceis e conturbados na nossa vida, tudo passa. Tudo passa. Porque nós estamos numa jornada evolutiva, de crescimento, de aprendizado. E o mestre das almas, o médico das almas, o mestre Nazareno, Rabi da Galileia, nos ensinou que devemos permanecer fortalecidos na nossa fé. Não percamos a nossa fé. E quando cada um de nós estivermos lá no conforto dos nossos lares, em silêncio, nos nossos momentos de reflexão, de introspecção, saibamos olhar para dentro de nós, para o nosso íntimo, e diferenciar uma pergunta que é de fundamental importância para a nossa jornada. Não nos perguntemos: eu estou pronto para receber Jesus. Troque essa pergunta por outra, mais ampla, mais sincera, mais verdadeira, e diga para você mesmo, pergunte-se: eu estou disponível? Tem muita diferença. Tem muita diferença. Eu estou disponível para tentar? Eu estou disponível para melhorar todos os dias um pouquinho? Eu estou disponível para deixar essa semente do Evangelho brotar dentro de mim, mesmo que seja devagarinho? E eu sempre tenho levado uma fala onde eu posso contribuir com a minha exposição nas casas espíritas, e eu pergunto: quando nós estamos com Jesus? Quando nós chegamos nos templos religiosos? Quando a gente está em aflito e roga então aos céus? Ou no nosso dia a dia, na minha conduta, na minha consciência, nas minhas ações, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos? O que é caminhar com Jesus?
Então, gente, com esse entendimento, passamos a compreender que o Natal, ele é um símbolo de recomeço. O Natal é, acima de tudo, um símbolo universal que nos convida à transformação íntima, a olharmos para dentro de nós e refletirmos conforme o nosso amigo Viana de Carvalho nos convida a perguntarmos: o que trazemos consigo mesmo neste Natal? O que eu trago comigo neste Natal? Eu trago amor ou eu trago incompreensão? Eu trago amarguras ou eu trago novas atitudes, novos valores, ressignificando a minha vida, ressignificando o meu caminhar com Jesus? As minhas perspectivas estão alinhadas com Cristo? Porque vamos reconhecer, gente, nós somos especialistas. Nós somos especialistas em reclamar, em transferir os nossos problemas. Esses dias, conversando com uma pessoa, ela me disse: Renato, tornou-se ateu. E eu perguntei: por quê? Porque eu desacreditei de Deus. Porque não fui atendido na hora e no momento que ela queria. Essa é a nossa conduta? Esse é o nosso Natal de recomeço, de ressignificação? Transferir o meu problema para o outro e não reconhecer que a transformação, ela começa primeiro em mim. Veja, meus amigos, e se ao invés do hábito de reclamarmos, de lamuriarmos, de nos queixarmos, nós busquemos o hábito do silêncio. O silêncio interior, o silêncio que nos ajuda a repensar, que vai apaziguar o nosso coração, acalmar os nossos pensamentos, e nesse recolhimento íntimo nos conectarmos ao plano maior e começar a entender que o verdadeiro significado no Natal, então, é o nascimento de Jesus, o nascimento dentro de nós. Jesus, nosso modelo, nosso guia. E vocês já pararam para pensar a grandiosidade disso? O governador do nosso planeta esteve aqui conosco, lado a lado, convivendo com os nossos problemas, com os nossos conflitos, reconhecendo as nossas dificuldades e principalmente nos ensinando a amar, nos ensinando a perdoar. E no final da sua jornada aqui entre nós, o que os homens, nós homens, fizemos com ele? Como nós o reconhecemos? Como nós o aceitamos? E tem duas pessoas em especial, duas pessoas de uma grandiosidade inenarrável, duas pessoas simples que aceitaram de coração, pessoas que se dispuseram e se propuseram a serem os orientadores do Mestre. Pessoas como nós, que também têm dores, que também têm medo, que também têm
as suas aflições. José e Maria reconheceu em si a necessidade de abrir os seus corações para receber esse Espírito. Mas são pessoas simples, pessoas como nós, mas que acreditaram, que tiveram fé, que persistiram, que continuaram mesmo diante das dificuldades. Ou vocês acham que José e Maria não tiveram dificuldades? E nós? Como nós reagimos mediante as nossas dificuldades? Como nós reagimos quando a vida nos tira o nosso chão? Tornamos-nos ateus? Culpamos Deus pelos nossos problemas, que invariavelmente somos nós mesmos que causamos? Ou apenas confiamos? Gente, nem sempre admitir o Cristo e aceitá-lo é sinônimo de flor ou de flores, de beleza, de facilidade. Cristo, quando esteve entre nós, nunca disse: vai ser fácil. Cristo nunca disse: tudo vai ser um mar de flores. Mas ele disse: o Pai nunca esquece ninguém. E eu estarei aqui, ombro a ombro, ao lado de todos vocês, para que nós possamos continuar resilientes, persistentes com a nossa fé, com o nosso entendimento, para que possamos assim enfrentar os nossos desafios. E é nesse ponto que o Natal, ele começa então a se demonstrar, a se revelar como esse símbolo, o símbolo de recomeço. Um recomeço idealizado, mas um recomeço possível, execuível, que todos nós podemos fazer dia após dia. E a benfeitora espiritual Joana de Ângeles nos ensina com muita propriedade que a renovação espiritual, ela não acontece de fora. Ela acontece aonde? Dentro, no íntimo da nossa consciência. Quando nós começamos a nos conscientizar que o homem velho que nós carregamos ao longo dos séculos, encarnação após encarnação, ele precisa mudar. Esses hábitos precisam ser deixados para trás. E nós precisamos nos conscientizar que essa mudança verdadeira começa quando começamos a caminhar com Jesus. Começa quando nós escolhemos tirar as nossas máscaras e nos revelarmos verdadeiramente para essa caminhada. E essa caminhada, meus amigos, muitas vezes ela vai ser sozinha, porque é individual, é pessoal. Mas como o Pai nunca esquece de ninguém, Ele sempre nos oferece auxílio, uma palavra amiga, uma leitura confortante, um local com amigos para nos receber, um conselho, uma música agradável. E assim, gente, nós vamos fazendo as escolhas necessárias para aprendermos a suportar as dificuldades. E agora, já partindo para as palavras finais, eu gostaria então que por alguns segundos todos nós
acalmássemos os nossos pensamentos. Deixe os problemas lá fora um pouquinho. Comece a olhar para dentro de si. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos e apenas acompanhe a minha fala. Eu quero que cada um olhe verdadeiramente para o seu íntimo, com sinceridade, com coragem, sem medo do que vai encontrar. Pergunte-se para si mesmo: o que eu trago comigo neste Natal? Porque o Natal, meus amigos, na visão espírita, não é um evento externo. O Natal é uma pergunta. O Natal é um convite. O Natal é uma convocação íntima. E novamente recorrendo à psicologia da nossa amiga Joana de Ângeles, que nos ensina que para crescermos moralmente, não é necessário que façamos algo que chame a atenção exterior. Não, muito pelo contrário. É olharmos para nós, é olharmos para o nosso íntimo e buscarmos no fundo com quem estamos conectados. É escolhermos o certo do errado. É controlarmos as nossas mágoas, ao invés de proferirmos palavras duras. É escolhermos compreender o outro, mesmo tendo vontade de acusá-lo. É repensar uma atitude impulsiva, colérica e nos retirarmos em silêncio. E isso, meus amigos, é o sentimento do Natal. Porque o Natal, então, ele deixa de ser apenas essa celebração de luzes, de glamour, de festa, e passa a ser um compromisso íntimo que cada um de nós temos com a nossa alma. Cada obstáculo que enfrentamos pode ser uma manjedoura, como diz o Sidney na leitura inicial. Cada desafio pode ser aquele lugar especial que o Cristo vai renascer dentro de nós. Mas isso só vai acontecer se fizermos como José e Maria, quando nós passarmos a confiar, mesmo sem entender, quando passarmos a seguir, mesmo com medo, quando passarmos a dizer sim, sim à vida, sim às dificuldades, porque o Natal, meus amigos, o Natal que o Espiritismo nos convida a viver, é um Natal de razão, é um Natal de sensibilidade. E ele não termina no dia 25, mas ele recomeça todas as vezes que escolhemos renovar. Então, meus amigos, que a paz de Cristo, que esse entendimento e que essas atitudes acompanhem todos vocês, não apenas no mês de dezembro, mas todos os dias pelos próximos anos. Muito obrigado. Que Jesus possa conceder a todos vocês um Natal de renascimento, de ressignificação, de reinterpretação, de olhar interior, e que todos nós possamos sair daqui levando consigo não apenas uma lembrança, mas uma decisão. Eu posso deixar Cristo renascer dentro de mim todos os dias. Muito obrigado. Fiquem com Deus.